Acidentes de trânsito, de forma alguma, vai ser coisa agradável para qualquer pessoa. Mas se porventura isso acontecer durante o seu trajeto, durante a sua viagem, você precisa saber o que fazer, quais são as ações corretas e devem ser feitas da maneira adequada dentro do tempo hábil para evitar ali que a situação piore ou se agrave. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Primeiros socorros são providências iniciais que devem ser adotadas em acidentes com vítimas a fim de eliminar riscos secundários. Riscos secundários é outra situação perigosa ou de acidente em cima daquela que já aconteceu. Minimizar o sofrimento das vítimas, também manter as suas funções vitais e evitar o agravamento das lesões. Percebam que a omissão de socorro ela pode ser enquadrada em 2 artigos infracionais do Código de Trânsito Brasileiro e um artigo criminal. Vamos ver aqui, o artigo 176 diz que deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro, podendo fazê-lo, é uma infração gravíssima com fator agravante 5 da suspensão do direito de dirigir e habilitação é recolhida. Percebam que nesse caso, deixar o condutor envolvido em acidente. O condutor envolvido, ele estava envolvido e não providenciou ali o socorro. O segundo caso aqui é quando ele não foi envolvido, deixar o condutor de prestar socorro à vítima quando solicitado pela autoridade. Nesse caso, ele não estava envolvido, mas foi solicitado pela autoridade que ele ajudasse ali no socorro e ele se recusou. Então a infração é grave, não chega a ser gravíssima vezes 5 não, nem da suspensão nem recolhimento, mas existe a infração grave. Além de qualquer um dos 2 casos infracionais aqui, poder se aplicar também o caso criminal que está previsto no artigo 304 do Código, que é o deixar o condutor de veículo de prestar socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, deixar de promover o socorro a quem precisa. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. O socorrista não precisa ser da área de saúde, tá? Qualquer motorista com mínimo de treinamento, ele consegue adotar aí as ações corretas. Ele precisa ser calmo, obviamente, e solidário, ele precisa querer ajudar. Precisa ter o controle da situação, porém não agir por impulsividade. Cuidado com isso. Na maioria das vezes nos acidentes a gente vê as pessoas agindo por impulsividade, o que acaba levando a ações erradas. Ele não pode ser omisso, não pode omitir, mas também deve limitar-se a fazer o que sabe. Não vai querer dar uma de médico lá, de super-herói não, porque isso também é errado e pode prejudicar ainda mais a situação da vítima. E não agir sob risco à sua própria segurança. Claro que a gente quer ajudar, mas se esse ajudar oferecer um risco a você, você nesse caso não vai agir e você está expondo a sua própria segurança a risco. Mas esse risco tem que existir mesmo, tá? Não é simplesmente usar isso como argumento para não ajudar, não. Identifique-se. Diga que está ali para ajudar, conheça e respeite os seus limites. As primeiras ações no local de acidente são: faça uma análise panorâmica da situação. O que é análise panorâmica? É aquela visualizada geral que você dá no ambiente. Corre o olho por cima, assim. Para quê? Para você tentar entender o que aconteceu e começar a agir imediatamente. Identifique-se e elimine riscos secundários. Estacione o seu veículo em local seguro, sinalize o local, chame o socorro especializado. Então, essas 2 providências aqui são chamadas providências iniciais, primárias. Tudo que você tomou essas providências aqui, adotou essas providências, que não passam de observação, na verdade, né? Aí você vai agir mesmo, estacionar o veículo em local seguro. O que é local seguro para você estacionar o veículo numa situação de acidente? Tem muito motorista que estaciona o veículo dele antes do acidente, dizendo que aquele veículo está servindo de escudo para proteger as vítimas. Gente, não é isso que o socorro especializado recomenda. Não é isso que os especialistas recomendam. Estacionar o seu veículo no local seguro é fora da pista. Fora, não é nem no acostamento, é fora da pista. Se não tiver como estacionar fora da pista, passe pelo acidente e estacione depois. Mas não tem como passar pelo acidente. Vira o veículo no sentido contrário e estaciona ele mais para frente, aqui uns 20 metros para frente. E de qualquer forma ele vai estar depois do acidente da mesma forma, né? Que é como se você estivesse vindo em sentido contrário. Entendeu?
antes do acidente ali dentro da pista, de jeito nenhum. Esse é o pior lugar para você deixar o seu veículo. Sinalize o local. Daqui a pouquinho a gente vai ver com maiores detalhes sobre como sinalizar o local. E chame o socorro especializado, nós vamos ver também com maiores detalhes daqui a pouco. Os 5 primeiros minutos são de vital importância para as vítimas, portanto, não perca tempo. E quando a gente fala não perder tempo, essas ações iniciais, sinalizar o local, chamar o socorro, elas podem ser divididas com outras pessoas. Um pode estar chamando o socorro enquanto o outro está sinalizando a pista, ou seja, tem que ser dinâmico, tem que saber improvisar, ser inteligente e agir rápido. O que não deve ser feito pelo socorrista? Abandonar a vítima, omitir socorro sob o pretexto de não testemunhar, tumultuar o local do acidente. Se você não está ajudando, não fica perto não, que você certamente vai estar atrapalhando. Deixar de colaborar com as autoridades competentes também não deve ser feito. Tentar remover, essa aqui é uma das mais comuns, tentar remover a vítima que está presa nas ferragens, isso sem estar preparado. Certamente até os bombeiros, o pessoal que já está treinado, já todo especializado para aquilo, que vem com equipamento próprio para fazer essa remoção, ele já tem certa dificuldade. Imagina você ali com um pé de cabra, chave de roda, forçando ali portas, coisas para tentar tirar uma pessoa que está presa às ferragens. Sem contar que muitas das vezes essa retirada precipitada da vítima das ferragens pode comprometer ainda mais a vida dela, o estado ou quadro que ela se encontra. Então, de forma alguma, remova a vítima presa às ferragens. Nesse caso, o recomendável é aguardar mesmo. Só remova uma vítima de acidente se houver risco real de perigo. O veículo está incendiando, ou caiu dentro de um lago, está afundando, ou então está prestes a cair numa ribanceira, aí tudo bem. Fora isso, é aguardar. Bom, quando eu falei sobre sinalizar adequadamente o local do acidente, é isso aqui, ó. Estacione preferencialmente fora da pista ou após o acidente, conforme eu já disse anteriormente. Use o triângulo de segurança dos veículos envolvidos, inclusive do seu carro, tá? Use galhos, arbustos, papelão, lata, qualquer material que obviamente não venha provocar um outro acidente. A distância em que essa sinalização deve ser estendida é de no mínimo 30 metros, conforme nós já vimos aí em aula anterior. Vai sinalizar? Mínimo 30 metros. Está lá na resolução 36/98 do CONTRAN. Mas aqui tem uma tabelinha que ajuda a gente a ter uma referência melhor. Você vai sinalizar numa extensão proporcional à velocidade da via. Se a via permite andar até 40 km por hora, sinalize numa extensão de até 40 metros, ou 40 passos largos. E assim proporcionalmente. Se a via permite andar até 60, sinalize numa extensão de 60 metros. Se a via permite andar 110, sinalize numa extensão de 110 metros. Isso em condições normais, tá? Distância normal. Distância sob adversidades, chuva, período noturno, cerração, ela deve ser dobrada. Perceberam aqui, ó? Daqui para cá, dobrou, ó. Ok? Mais uma dica, vai sinalizar à noite? Deixe quem está com roupa clara fazer isso. Aqui mais facilmente vai ser visualizado por outros motoristas. Não deixe ele sozinho também não. É bom que seja sempre em 2 ou 3, para ir gente lá na frente, balançando uma blusa, uma camisa clara, alguma coisa, para tentar conter a velocidade dos veículos, enquanto o outro vem atrás, espalhando ali os galhos e arbustos no centro da pista. Se você for contar os passos e chegar dentro de uma curva, interrompa a contagem. Você começou lá do acidente. Aí você contou. 1, 2, 3, 4, 20. Chegou no 20 e começou a entrar numa curva. Pare de contar, termine a curva e continua a contagem. 21, 22, 23, ok? Dentro de curva, não conta passos para fazer ali a medição da distância da colocação da sinalização. Os telefones de emergência são esses. Olha, o 190 é a PM, Polícia Militar, que vai atender em vias urbanas ou rodovias estaduais. O 191 é a Polícia Rodoviária Federal, obviamente nas rodovias federais. Essas são as autoridades. Agora, socorro especializado, nós temos 192, que é o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e 193, que é o COBOM, Corpo de Bombeiros. É bom a gente tentar os dois, 192 e 193, porque tendo os dois, melhor. Mas o COBOM ele é mais recomendado quando envolver aí situação que requeira um pouco mais de técnica e habilidade específica. Por exemplo, se precisar fazer um rapel, fazer um mergulho, lidar ali com incêndio, o pessoal do SAMU não vai fazer isso. Os bombeiros já têm equipamento
e pessoal treinado para esse tipo de situação. Remover vítimas de ferragens, entenderam? Então, prestem bem atenção nisso. Mas ligue para os dois, 192 e 193. Lembrando que os bombeiros têm uma maior condição de atender acidentes na via que requeiram aí habilidades especiais. Bom, os números são fáceis de guardar porque eles vêm numa sequência, né? 190, 191, perceberam? 192 e 193. Então, na dúvida, tente os 4. Sendo assim, você certamente vai acertar em algum aí. E olha, quem vai chamar o resgate tem que estar preparado para responder algumas perguntas, tá? Então já esteja pronto para dizer a localização exata do acidente. Um dos maiores problemas de quem está do outro lado da linha aqui tentando entender o que aconteceu é ele saber onde que aconteceu o acidente. Os motoristas normalmente não sabem passar a localização técnica, ele passa referências. Eu estou próximo a um prédio assim, ou de uma praça assim, não. É nome de rua e número. Se está na rodovia, é o nome da rodovia, o quilômetro dessa rodovia, através dos marcos quilômetros ali, e que sentido que foi. Ok? Então tem que saber passar isso. Localização técnica, não é referência não. Quantos veículos foram envolvidos? O número aproximado de vítimas e lesões aparentes. Tipo do acidente, se envolveu carro, moto, atropelamento, carreta, o que foi. Se há vítimas presas nas ferragens. Se há vazamento de combustíveis ou produtos perigosos. Essas são as informações básicas que vão ser perguntadas a você na hora que você ligar para o socorro. Então, antes de ir lá, passar a mão no telefone para ligar, tenha certeza de que você tem capacidade, já está informado o suficiente para passar essas informações caso sejam solicitadas, elas serão solicitadas de você, ok? Bom, depois de adotadas todas aquelas providências iniciais, caso você saiba, tenha conhecimento técnico, queira fazer alguma coisa pela vítima, sinais vitais é importante você conhecer. E quais são os sinais vitais? Respiração, pulso, pressão arterial, temperatura corporal e exame das pupilas. Como é que eu sei se ele está respirando adequadamente? Olha, um adulto ele tem em média 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Pulsação. Um adulto tem entre 60 e 100 batimentos por minuto. Pressão arterial, esse aqui é mais difícil de você constatar. Você não vai estar ali com o aparelho para medir pressão, certo? Mas a temperatura corporal é 36 e 37 também. Dificilmente você vai estar com termômetro, mas é um tipo de sinal vital que colocando a mão na vítima a gente sabe se ela está muito fria ou muito quente. Pupilas, nós vamos conhecer daqui a pouquinho como examinar as pupilas. Dentre esses sinais vitais aqui, o único que não tem variação conforme a idade é a temperatura, tá? Os demais variam. Se a vítima for mais jovem, normalmente o número aqui vai ser maior, qualquer desses números. Se a vítima for mais idosa, esse número vai ser menor do que isso que nós vimos aqui. Numa análise primária, você deve observar ali as vias aéreas da vítima, ver se não estão obstruídas, além de tomar total cuidado com a região cervical, que é a região do pescoço da vítima, tá? Os principais motivos que levam à obstrução das vias aéreas são língua enrolada, cair dentro da garganta, alimentos ou sangue coagulado, fraturas na face, traumas cervicais. Tome o máximo de cuidado com a região cervical, que é a região do pescoço. Já que é para tomar cuidado com a região cervical, improvise em um colar cervical. Improvise, pegue um papelão, uma aba de boné, alguma coisa, tente imobilizar aqui, coloca no queixo da vítima e prenda com a fita, um pano, qualquer coisa, para evitar que ela fique movimentando com a cabeça. Para ter certeza se ela tem alguma lesão na coluna dessa região cervical, faça os testes da mobilidade e sensibilidade. Peça para ela movimentar mãos e pés e provoque estímulos físicos, né? Cutucar com a caneta, beliscar. Sendo assim, você vai estar provocando também a sensibilidade para saber se essa vítima apresenta qualquer suspeita de lesão nessa região da coluna, que é a região cervical. Em caso de parada respiratória, faça a manutenção das vias aéreas. Tente desobstruir, tire qualquer coisa que esteja dentro da boca dela para facilitar, então, a respiração. A técnica para constatar se ela respira adequadamente é aqui, ó, ver, escutar e sentir, conforme o socorrista mostra aqui na ilustração. Respiração artificial, gente, aquela boca a boca, não existe mais, tá? Ela só é feita agora por pessoal treinado e usando equipamento apropriado. Portanto, se ela tiver uma parada respiratória, você não deve fazer nada. Essa é a recomendação do socorro, dos protocolos de socorro para acidentes de trânsito. Já na parada cardíaca, aí sim você pode fazer algo. Os sintomas de quem está com parada cardíaca, ela fica inconsciente, fica pálida, ausência de pulsação, você colocou ali o dedo
no punho ou na carotídea dela, essa artéria do pescoço não percebe batimento, pulsação. As pupilas ficam dilatadas, vamos ver daqui a pouquinho o que é pupilas. Os lábios, línguas e unhas ficam azuladas, arroxeadas. O sucesso da reanimação cardiopulmonar, que é a RCP, está relacionado ao atendimento precoce, idealmente dentro dos 3 a 5 primeiros minutos após o colapso. A técnica é o seguinte: coloque ela deitada numa superfície rígida e plana, coloque a base da mão, percebam que a ponta dos dedos estão para cima, a base da mão nesse osso que ela tem no meio do peito, chamado externo, e faça pressão com força e rápido. Em média, 100 compressões por minuto que você vai fazer. Tem que ser forte, tem que deslocar mesmo aqui cerca de 5 a 10 centímetros o tórax da vítima para que tenha algum efeito. E não tem tempo limite não, tá? Se você quiser ficar insistindo ali por 5, 10, 15 minutos até o socorro especializado chegar, ótimo. Mas persista com a manobra. Cansou? Troca, pede alguém para fazer alternado com você ali. Se não for o caso de parada respiratória ou cardíaca, faça uma avaliação minuciosa para ver outros possíveis problemas na cabeça, no pescoço, nos olhos, orelha, nariz, boca, tórax, no abdômen, no dorso, na pelve e nas extremidades. Avalie a vítima num todo. Já que ela não apresenta nenhum quadro mais grave, começa a fazer uma análise minuciosa. Isso aí com certeza vai inclusive ajudar o socorro especializado na hora que chegar a saber quais são as providências que devem ser tomadas mais rápido e em qual vítima socorrer primeiro. Acidentes acontecem. O que não pode acontecer é um ser humano deixar outro agonizando no chão. Até hoje a gente não sabe bem o que aconteceu. Eu só lembro do porteiro interfonando na casa da minha mãe, no meio do almoço de domingo, falando que o Gustavo tinha sido atropelado. Como assim atropelado? Ele estava ali com a gente 10 minutos atrás. Isso foi um desespero. Meu irmão mais velho foi atender minha mãe e a gente desceu correndo para ver o que tinha acontecido. E aí estava lá meu irmão, todo ensanguentado, abandonado no meio da rua. Quando a ambulância chegou, ele já estava morto. E a gente não teve direito a uma despedida, a um último almoço. O que me revolta não é nem o acidente, sabe? Qualquer um tá sujeito a isso. Agora o cara não ter prestado socorro pro meu irmão, deixando ele lá caído no chão pra morrer. Isso eu não consigo aceitar.